Bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidade se encontram. Eu sou Jaziel Monteiro e hoje nós estamos com convidados especiais aqui na mesa. Mas também, acompanha a gente o Guilherme Augusto, que está sempre aqui com a gente. E eu vou passar a bola para ele, então, apresentar os nossos convidados que vamos falar um pouquinho com eles hoje sobre missões. Buenas, galera, que alegria, felicidade de estar aqui com os nossos irmãos, nossos missionários. Já quero que mostre eles, por favor, o David e a Júlia. Eu falo o nome completo ou falo o apelido? Júlia. A Júlia. Então, o David e a Júlia são missionários dessa casa, né? Na verdade, quando eu cheguei na igreja, é legal falar isso já no começo. Quando eu fui o primeiro culto na Bethel, lá na Salina, a primeira pessoa que me abraçou foi o David. E agora, depois de muito tempo, né, ele retornando da missão, e voltaram da Turquia há pouco tempo, né? Nem acostumaram ainda com o Brasil. Mas o David e a Júlia... O David tem 27 anos, a Júlia tem 23 anos. Eles são casados há 6 anos e tem um bebezinho, né? Que já tem 1 ano e 2 meses, que é o Jake. E agora quero que vocês falem um pouco de vocês, se apresentem. Qual é a primeira coisa? Vocês estão gostando de estar no Brasil de volta? Nossa, muito bom, né? Poder... Eu tava falando, sempre brinco, né? Poder ler as placas sem pensar no que significa, né? As placas na rua. A gente já chega no aeroporto, assim, já é outro mundo, né? A gente entender, ouvir o que as pessoas falam, entender perfeitamente sem precisar forçar para pensar, né? Assim, traduzir na cabeça, né? Nossa, é maravilhoso. Só por isso a gente já se sente em casa, já se sente realizado, né? Pra mim tá sendo maravilhoso. É muito bom estar no nosso país, estar perto das pessoas, né? Estar perto dos irmãos da igreja, de pessoas conhecidas, falar português, né? Depois de um bom tempo, comidinha brasileira, enfim. Nossa, Guaraná. Nada como estar em casa novamente, né? Que legal saber um pouquinho, né? Queremos saber um pouquinho mais sobre vocês, então. No podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre missões, né? Essa é a pauta, é o assunto, e nós estamos felizes por estarmos falando com vocês. São missionários aqui da casa, pessoas que eu particularmente não conhecia pessoalmente, mas já ouvia muito falar aqui na igreja, porque a nossa igreja é uma igreja que respira missões, né? Nós somos uma igreja missionária e cada vez mais trabalhando nessa área da igreja. Nós estamos, acompanhados por esse casal que vive isso no dia a dia, respira isso já de família, e nós gostaríamos de saber um pouquinho de vocês. Quero deixar um tempinho para vocês falarem uma breve introdução, falar sobre como foi o encontro de vocês com Jesus, né? A gente sabe que, não sei se vocês nasceram em um lar cristão, assim como eu, o Guilherme, mas mesmo nós, nascendo em um lar cristão, a gente tem um tempo na nossa vida que nós temos esse encontro com o Senhor e desperta essa chama, de falar sobre missões. Eu queria saber qual momento da vida de vocês aconteceu isso, falar um pouquinho sobre como foi o encontro de Jesus na vida de vocês e se essa chama por missões, ela foi antes do casamento, foi depois do casamento, como é que tudo isso aconteceu? Pode falar você primeiro. Então, eu já nasci num lar cristão, e meus pais sempre falavam que eu ia ser uma missionária, então eu cresci ouvindo isso e fui alimentando isso no meu coração, né? Mas chegou ali um momento da minha vida, acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, assim, que eu cheguei assim pros meus pais e perguntei: pai, quando eles perguntam se você quer aceitar Jesus, eu não preciso, né? Porque eu já nasci num lar cristão. Daí ele falou: filho, não é bem assim, você precisa buscar a Deus, você precisa aceitar Jesus, vai buscar, vai ter o teu encontro pessoal com Deus. E daí eu guardei isso na minha mente. E foi num culto de missões, bem grande, assim, acho que dava umas 3.000 pessoas esse culto. E eu comecei a orar, e eu tinha uns 12, 13 anos, né? Comecei a orar e falar, né? Deus, quero ter um encontro contigo. Foi neste culto que eu recebi o batismo do Espírito Santo. E desde então, assim, eu só fui alimentando, isso no meu coração, de fazer missões. Sempre estava acompanhando os missionários, tudo que eles faziam. Sempre falava: eu quero ser igual a essa pessoa, quero fazer missão igual a essa pessoa. E foi assim que surgiu, na minha vida. Eu não vim de lar cristão, vim de uma família católica, na verdade. Meus pais, meus avós católicos sempre. E então cresci, fui coroinha há muito tempo na igreja. Queria ir para o seminário, mas na época não tinha dinheiro para ir. Eu lembro que na época, para ir para o seminário, precisava comprar
tudo tinha que ser branco. E aí tinha que fazer uma baita compra lá. O seminário até que em si não era tão caro, Sim. ou era gratuito e tal, por influência da igreja, indicação dos padres e tal, conseguia, assim, bolsas e tal. Mas para fazer essa primeira compra eu não tinha dinheiro, então acabei deletando isso da minha mente, assim. Aí, depois de um tempo, a minha mãe casou com um homem que morava no interior ali, para dentro de Santa Rosa, e eu mudei para uma escolinha lá no interiorzão, lá na Peroba. E aí, lá nas aulas de história, foi onde eu conheci Jesus, no colégio. Meu professor sempre falava, aproveita essa aula porque eu fiz teologia também, então aproveita essa aula. Ele sempre falava sobre Jesus, assim, não especificamente pregando, mas ele passou pra gente o filme de Lutero, quando a gente estudou sobre Reforma Protestante. E aí, naquele filme ali, eu comecei a analisar algumas coisas, ponderar algumas coisas. E aí eu cheguei pra ele, né, e comecei a questionar algumas coisas bem cruciais e que todo mundo, eu acho que é o primeiro questionamento de quem faz essa transição do catolicismo para a religião protestante, essa questão de imagem, de escultura, né? E aí eu comecei a questionar ele sobre isso. Eu falei, professor, é verdade que tem na Bíblia e tal, que diz sobre esse negócio, que pode, que não pode e tal, de imagens. Aí ele me passou alguns versículos, cheguei em casa ali, esses versículos mostrei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais ir na igreja católica, porque eu li isso aqui e acho que não condiz mais com o que eu creio, né? A gente tem que seguir o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia está dizendo assim e tal, não sei se eu posso falar abertamente os assuntos. Claro, com certeza, tem liberdade. Sobre essa questão de imagem de escultura, eu questionei ele. Falei, professor, é verdade que a Bíblia diz que é pecado ter imagem de escultura em casa, ter imagem de santo em casa? Ele falou, é verdade. Era um final de aula. Daí ele falou assim, aí eu falei, tá na Bíblia isso? Ele falou, tá. Onde é que eu leio? Daí ele falou, Êxodo 20, Deuteronômio 5 e Salmo 115. Eu cheguei em casa e falei, né? Daí Êxodo 20 e Deuteronômio 5 é a mesma coisa, né? Um é Deus falando para Moisés e outro é Moisés falando para o povo sobre os 10 mandamentos. E aí os 10 mandamentos, ele não começa com amarás a Deus sobre todas as coisas. Os 10 mandamentos começam, não farás para ti imagem de escultura, nem representação alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante delas, nem as adorarás, porque o Senhor, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração, mas faço misericórdia daqueles que me amam até milésima geração, algo do tipo. Não estou bem lembrado. E aí o Salmo 115 que fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, seja glória, honra, né? Porque os deuses deles são deuses feitos por mãos de homens, tem boca que não falam, tem olhos que não veem, tem mãos mas não apalpam, da sua garganta não sai som algum. E aí eu fui lendo esses versículos e mostrei pra mãe. Falei, mãe, a gente criado com esse santinho em casa, com essas coisas em casa, então não condiz, né? A Bíblia diz que isso é errado, que Deus abomina essas coisas. Aí minha mãe acabou se separando desse rapaz, nós voltamos pra nossa cidade, e aí a minha bisavó, estava indo na igreja. Começou a ir na igreja, e ela é viva ainda até hoje. E aí eu comecei junto com ela, eu ia na casa dela, ela já era viúva, meu bisavô já tinha falecido, aí eu ia na casa dela pra gente ir junto pro culto. Aí o pastor buscava ela e eu ia junto, né? Eu tinha 13 anos. Aí tomamos a decisão junto de nos batizar. Aí nos batizamos dia 15 de novembro de 2010. Legal. Assim começou a nossa caminhada a minha caminhada com Cristo. Sim. E logo depois de começar essa caminhada com Cristo, já logo nos primeiros dias, tu perguntou sobre como começou esse envolvimento com missão, né? Sim. Logo no começo ali, eu acho que é automático, todo cristão recém-convertido quer compartilhar isso, né? Mesmo não entendendo muito sobre o cristianismo em si, mas eu sabia que a Bíblia era algo fundamental na nossa vida. Então, eu gostava de sair com os meus amigos de noite, lá na Praia da Gaivota, pela beira-mar, assim, no inverno. Encontrava algumas pessoas na rua e orava por elas. Saía com a Bíblia na mão e falava, posso ler um versículo e orar por você? Aí eles, pode, tal. Todo mundo gostava, assim, de ouvir um versículo. Todo mundo queria uma oração, né? E nós, jovens, crianças, assim, praticamente, né? 13 anos. Sim. E aí eu lia Jó 5. As mãos de Deus curam, as mãos de Deus ferem, mas elas também curam e tal. Eu não sei por que escolhi esse texto, eu gostava de Jó 5. E aí eu li, orava pelas pessoas e começou assim, o envolvimento com a obra missionária no local que eu vivia. Sim, de forma natural, né? Vamos dizer Exato. que, como todo cristão deveria ser natural, a gente transbordar de Jesus e poder pregar e falar para as outras pessoas sobre isso e fazer missão, independente de onde a gente está, né? Mas essa, então, foi o encontro de vocês com Deus e com missões.
como é que vocês se conheceram, né? Como é que Deus uniu esses propósitos de missionários e agora vamos fazer missão juntos? Qual foi, né? Conta um pouquinho dessa história para nós. Falar. Sei que tu gosta de contar essa história. Tá bom. Eu tava com os meus pais na igreja que ele pastoreava e ele recebeu um áudio do David. Até então eu conhecia ele de vista, assim, porque a gente frequentava a mesma igreja, não igreja, mas A mesma convenção, convenção. Aham. Então eu via ele de vista, assim, mas nunca tinha conversado com ele. E o David recebeu um áudio, né? O meu pai recebeu um áudio do David, porque o David queria ir para algum local fazer missão. E ele já Depois daquele culto que teve lá na outra igreja, teve um culto de jovens. E o pastor que estava pregando no culto de jovens falou que estava preparando uma equipe para ir para a África. Construir, o que era que ele construiu? Um orfanato? Um orfanato. Não sei se era um orfanato ou uma escola. Eu sei que era alguma coisa, mas eu acho que era um orfanato. Eu acho que é. E ele precisava de pessoas para ir. Ele falou que não tinha como bancar a viagem de todo mundo, mas quem quisesse era para procurar ele, que ele passava os valores. E na época eu lembro que era uns 12 mil reais com passagens, estadia lá e tudo. E quando ele pregou, eu lembro até hoje a pregação que ele fez, foi sobre, assim como as flechas, sabe? Que na aljava e tal. Os filhos são como flechas? Isso, é. E aí ele pregou sobre isso. E ele tava falando sobre ser lançado, sobre ser enviado. Ele falou, se você quiser começar a fazer missão, vamos comigo pra África e tal. E aquilo queimou no meu coração. Daí foi onde eu procurei o pai dela. Daí meu pai recebeu um áudio dele falando sobre missões. E daí ele falou assim, eu acho que a gente podia lançar aqui na igreja um curso, assim. Um curso preparatório de missões mesmo, porque como ele já tinha, né, experiência no campo missionário, já tinha ido pro Pará, já tinha ido pra África. Então ele falou, vou lançar um curso, assim, meio preparatório, assim, né, de missões transculturais, missões urbanas. E já vou chamar o David. E daí chamou o David lá e daí eu me inscrevi também. Daí nesse curso, ele chegou, sentou do meu lado, assim, e a gente começou a conversar. O curso era em dupla, né? Assim, era em dupla. A primeira aula era em dupla. E daí a gente começou a conversar e foi daí pra frente. Qual é a idade que vocês tinham nessa época? Eu tinha 16. Eu tinha 20. 19, eu acho. Não, 20. 20? 20. E eu tinha 16. Daí a gente... Foi setembro, né? Começou o curso, né? Foi. Eu já tinha feito 20. E daí depois dali pra frente a gente começou a orar e viu que a gente gostava das mesmas coisas. Ele já tinha feito... Tava terminando o técnico de enfermagem e eu queria fazer. Então, tipo assim, nossa, que bacana. E missões. Então, isso foi o que mais fechou, assim. Os dois queriam fazer missões. E daí a gente começou a orar e a gente decidiu que iria dentro de um ano namorar, noivar, casar e ir pro campo. A princípio ele iria sozinho e voltar. Daí eu falei, não, o que você acha da gente já casar e ir junto? E ele topou, né? Pedir em casamento. Foi bem um pedido, né? Foi um pedido, foi tipo, vamos fazer assim. Uma ideia assim. Uma ideia que ele topou. Intencional, né? Então já vamos entrar no próximo assunto, né? Então quer dizer que vocês casaram. E quanto tempo vocês ficaram depois do casamento? Quanto tempo vocês já foram para a primeira missão? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Quase lua de mel. Quase. A gente casou em dezembro e abril, começo de maio a gente foi pra missão. Aqui, na verdade, a gente nem convivia junto, porque eu trabalhava no hospital aqui de Torres e a Júlia estudava, né? Ela ainda estava terminando o ensino médio. Então a gente casou e morava junto, mas a gente quase não se via. Ela estudava de manhã, eu trabalhava de tarde. À noite eu vinha do culto, vinha do trabalho, parava direto no culto. Os pais dela moravam do lado da igreja, então ela levava minha roupa pra igreja. Eu me trocava, tomava um banho lá na casa dos pais dela. Me trocava e já ia pro culto. Toda noite a gente tinha algo pra fazer, toda noite tinha culto em algum lugar. E aí depois que a gente foi viver a nossa vida de casado mesmo, foi no campo. Quando a gente chegou lá no Pará, né, que foi o primeiro local que nós trabalhamos, que a gente foi morar junto depois de que o meu sogro veio embora. Eles foram nos levar e vieram embora, ficou só nós dois lá. Eu lembro que quando eles saíram, a gente olhou pra cara todo e falou assim, e agora? O que a gente tá fazendo aqui? Qual foi a cidade que vocês ficaram lá? Orilândia do Norte, sudeste do Pará. E era, você trabalhar, a ideia era trabalhar com indígenas, é isso? Indígenas, Uhum.
E quanto tempo da cidade, assim, ficava a atuação de vocês, no caso? Tinha várias aldeias lá. A aldeia mais próxima ficava uma meia hora da cidade. Mas a aldeia que a gente trabalhava ficava 3 horas e meia, mais ou menos. A aldeia que a gente focou o trabalho lá, né? Mas tinha também casa de apoio, casa de saúde na cidade que recebia os indígenas, então a gente ia para essas Porque casas assim. os indígenas, eles... tem a FUNAI, que é responsável pelos indígenas, mas tem a CASAI, que é responsável pela saúde do indígena. Então, é como se fosse um posto de saúde 24 horas, assim, que quem está internado, mas não precisa ficar no hospital... Tá internado, mas não precisa ficar num hospital, porque pode fazer um tratamento mais, por exemplo, para gripe e tal. Então, fica nessa casa de apoio. Só que, por exemplo, um tá doente da família, a família toda fica lá. E aí Isso tá é muito só a família. avózinha doente, mas vai os filhos, vai os netos. Ou tá um filho doente, vai os pais, vai os tios, vai os irmãos todos, sabe? Então, eles vão para lá, ficam fazendo tratamento nesse local, que chama Casai. E aí nós íamos para lá fazer culto, tem a casa de apoio, que é um espaço na cidade, uma casa na cidade, que a prefeitura cede para eles quando vão para a cidade ter um local para ficar, quando eles não têm parente que mora na cidade, né? Então eles têm um local onde armar as barracas e ficar por lá, cozinhar, um banheiro e tal. Sim. Tem um mínimo ali de um suporte para um suporte mínimo ali, Quando a gente fala em missões, né, a primeira coisa que vem na nossa mente é qual país, para onde a gente vai. África, né? Isso é o que todo mundo fala. Eu brinco que às vezes parece que tem lá na Bíblia, lá no livro de Inventares, que Deus disse, Deus ide para a África, mas não, é ide por todo mundo, né? Tem missões em todos os lugares para fazer, mas é muito visado, claro, a África. Mas na história de vocês, parece assim que já casaram e não tiveram um tempo de uma preparação para a missão. Isso já nasceu dentro de vocês, né? A Julie já teve esse exemplo dentro de casa, teu pai já, acredito que quando tu ainda era um pouco menor, né? Ainda já teve essa experiência de que teu pai foi para a missão. Então, basicamente seguiu um exemplo. David, mais pela curiosidade, conheceu Jesus, já despertou dentro dele essa vocação, essa vontade de ir para a missão. Seria bom se todo cristão tivesse esse desejo e contribuísse de alguma forma para a missão, mas um questionamento que eu faço com vocês é o que a gente precisa, quais são os primeiros passos para alguém que está aqui nos escutando hoje, tem esse desejo no coração, eu quero fazer missão, é casar e ir embora? Ou hoje vocês já teriam assim, uma maturidade na missão para poder dizer assim, não, os primeiros passos a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Fala um pouquinho para nós, o que é esse percurso que, se tudo der certo, a pessoa teria que trilhar para acontecer esse caminho para a missão, né? Eu acho que é muito importante um preparo. A gente foi muito novo, assim, e não é nem pela idade, porque tem missionários de toda a idade, né? Sim. Mas a gente não fez um curso preparatório, a gente não fez nada. E mesmo já tendo um conhecimento, é muito importante. Então, a gente já fez um curso depois que a gente voltou do Pará, do Pará, a gente fez esse curso e nesse curso a gente conseguiu ter mais um pouco de maturidade, sabe? Mas o campo também prepara a gente para muitas coisas, né? Mas é muito importante mesmo. Nesse sentido de missão transcultural, de quando é enviado, é importante ter um preparo. Quando você é enviado para um outro local, um outro país, né? Não é tipo assim, só eu vou e, como a gente diz, meter o louco, né? Meter o loucão e sair mundo afora. É importante, cara, porque, tipo, tu aprende com outras pessoas. Não é que tu precise disso. O Senhor não precisa te dar um curso pra te ser um missionário. Tu não precisa disso. Mas outras pessoas já foram antes de você, já tem mais experiência. Então é interessante você sentar pra ouvir essas pessoas. Vai abrir portas, né? Abre portas e abre a sua mente pra você não cometer erros que outros cometeram. Sim. Porque, cara, já tem outras pessoas que têm experiência naquilo. Já fizeram muita burrada no campo. Hoje nós temos muitas histórias, e quem sabe vocês vão ter muito mais experiência do que nós para poder falar sobre isso, que muitas vezes um missionário despreparado vai lá dar trabalho para os missionários que já estão trabalhando, estão preparados. Ou seja, o missionário vai ter que, às vezes, parar o que está fazendo. Agora eu vou ter que dedicar um tempo para explicar para esse missionário que chegou, falar para ele como é que vai fazer. E tudo lá num local que é um tempo precioso, porque vocês estão lá investindo para que a obra aconteça, né? Então, às vezes, essa falta de preparação não é que a pessoa não possa ir para a missão. Vai ir. Só que às vezes vai trazer um peso ao invés de somar e trazer adicionar uma mão de obra que possa estar ajudando ali também.
E se preparar também em relação ao local que você está indo. É muito interessante. Idioma, você chegar num país assim, já entendendo sobre aquela cultura, é muito interessante e vai abrir muitas portas para você naquele país, sabe? Por exemplo, ir para o Oriente Médio. Você chegar lá conhecendo qual a religião predominante, entendendo um pouco sobre essa religião, entendendo um pouco sobre a cultura, sabe? Para poder também ganhar o coração daquele povo, né? Andar como eles andam, que nem Paulo fazia, né? Isso é muito interessante. Só que no tocante ao trabalho, a missão em geral, que missão, como tu falou, né? A gente sempre pensa em ir pra fora, ir pra outro lugar. Mas missão é o nosso dia a dia. A gente é enviado pro campo missionário quando acaba o culto de domingo, né? Quando o pastor fala até a próxima semana, esse é o nosso envio. Então, a gente não precisa de muita coisa para isso. Os discípulos não precisaram de muita coisa para isso. Eles passaram por um tempo de discipulado com Jesus, na prática, no dia a dia, no caminhar, eles viam Jesus fazendo. Mas aquilo que você vive, a maneira como você se relaciona com Cristo, vai te ajudar a se relacionar com as outras pessoas. Quanto mais próximo de Jesus você é, mais próximo você vai estar do coração de Cristo. E o coração do Senhor é missão. O coração do Senhor é alcançar ao próximo. Tanto que Jesus ele se preocupava com coisas que os outros não viam. Ele se preocupava em se encontrar com uma mulher que estava na beira de um tanque. Ele se preocupava com atravessar um mar para libertar um cara que estava possesso por demônio. Ele via aonde as pessoas não viam. Ele enxergava o cara em cima de uma árvore, sabe? Então, são coisas que a gente só vai ver quando a gente se aproxima de Cristo. E isso não é só na África que tem, isso não é só na Turquia que tem, isso tem do lado da nossa casa. Então, a gente quer pregar no mundo inteiro, mas a gente esquece do nosso trabalho, a gente esquece da nossa escola, a gente esquece dos nossos vizinhos, a gente esquece de dar bom testemunho na rua, no trânsito. Às vezes só o fato de termos atenção ao próximo, né? As nossas relações um com o outro, nós comentávamos isso no último vídeo, que às vezes a gente não quer conversar com o vizinho porque a gente não quer saber a necessidade dele. Porque se eu souber a necessidade dele... Eu sou obrigado a ajudar, né? Eu vou ser obrigado a ajudar. Lá em Provérbios fala, né, que quando a gente tem e não ajuda, a gente está fazendo errado, porque a gente tem o poder, tem na nossa mão o poder de ajudar e não ajuda. E nós comentávamos sobre isso, que as relações, elas pregam muito mais, né, sobre Jesus, sobre a nossa, através da nossa vida, do que às vezes um curso tão elaborado. Então, assim, é nós nos relacionarmos com as pessoas e realmente prestar atenção, porque se Jesus andasse de repente igual nós, né, na rua com o telefone, não ia ver Zaqueu em cima da árvore, não teria a atenção de parar no posto para falar com a mulher. E isso muitas vezes é o que está faltando na gente. Atenção nas relações cotidianas do nosso dia a dia, né? Voltando só ao Pará, assim, falando de experiências, eu acredito que vocês tiveram talvez as maiores experiências da vida de vocês quando vocês chegaram lá, né? Mas até aquele momento, né? Qual poderia ser a maior experiência e a pior, assim, que vocês enfrentam? Porque na pele, né? Você não sabe... Uma coisa é teoria, mas chegar lá e né, a ação e tá sozinho lá, isso dá muita diferença, né? Então, o que foi o pior e qual a melhor parte também? Eu acho assim... Fala o pior. Pior? Quando a gente chegou lá, a nossa família, assim, a minha família foi junto e eles deixaram a gente lá, né? Acompanharam a gente a primeira ida pra aldeia, a gente foi conhecendo o caminho e depois foram embora, né? E daí, a nossa primeira ida pra aldeia, eu acho que pra mim foi, assim, o pior, assim, entendeu? O impacto. Foi muito... porque... Pra mim também. Porque o que acontece? A gente tinha um Uno. A gente comprou quando chegou lá. Levou um dinheirinho daqui. Chegou lá, E daí a gente foi pra aldeia, e daí a gente preparou lá a comida pra 2 dias. A gente ia ficar 2 dias e preparou comida pra exatamente 2 dias. Porque tinha esse porém também, né? Nós levávamos barraca, a gente acampava na aldeia, né? Dentro da igreja. A gente levava barraca, levava fogareiro, Não tinha geladeira. bujão de gás. Aí levava as comidas certinho. Tipo, a gente contava. Vão ser 3 almoços e 2 jantas e o café pra 3 dias. Então a gente levava, tipo, feijãozinho enlatado, ou calabresa, normalmente, calabresa não estraga. Ou frango pro primeiro dia, a gente levava um frango pronto de casa já.
Pra meio-dia à noite e já levava pronto de casa, que ainda durava, assim, na caixa térmica, né? Com bastante gelo e tal. Não Chegava lá, tinha só a opção do esquentava. delivery, assim, de noite? Quando... E tinha um iFood. Tinha uma cidadezinha perto lá até, ficava assim uns 20 minutos, um bairro bem pequeno. Tinha uma Assembleia de Deus, um bar e 2 borracharias. Uma Normal, borracharia. Era que tinha. Um barbeiro. O barbeiro não sabia onde ficava. Tinha um- E daí a gente foi, pegou o Uno e foi. Só que quando a gente tava assim, foi quando a gente tava chegando. Foi quando a gente tava quase chegando ali. Quando a gente tava quase chegando na aldeia, a gente só escutou um barulho assim no carro. A gente bateu num buraco, né, também. Bateu num buraco, escutou um barulho. E daí a gente já Lá é ficou asfalto, assim, né? Tudo asfalto, tá vendo? Meu Deus. Estrada no Não. tapete, né? A gente já ficou assim, meu Deus, que é isso? A gente foi meio que se arrastando, se arrastando, se arrastando e chegamos na aldeia. E daí a gente levou até o borracheiro, né? Não. Levou? A gente foi pra aldeia e naquela noite a gente foi... fim da tarde os índios convidaram a gente pra ir pegar açaí no mato. Pra ir até a roça deles, que não era na aldeia. Era pertinho lá, mas era longe pra ir caminhando. Dava tipo uns 3, 4 quilômetros, né? Até a roça. A gente tinha carro, fomos eu, a Júlia e mais um casal pegar o açaí. Casal de indígenas. Uhum. E daí foi quando a gente chegou lá, na volta, que a gente viu que o negócio tinha enfeiado com o carro. E graças a Deus tinha uma fazenda próximo. Então a gente falou, não, vamos pedir socorro naquela fazenda. A gente, porque o monobloco do Uno quebrou. Rachou a frente dele embaixo, todo. aquela parte que segura embaixo ali. Rachou e desengatou as rodas, a trisita lá, desengatou. Meu pai do céu. Tocava, o cara acelerava e só estralava tudo ali embaixo e o carro não andava. E olha que o Uno já é preparado off-road, né? É. Mas Seria não o melhor aguentou. carro para essa situação, Sim, né? por isso nós compramos Uno, mas a gente não conhecia, eu particularmente não entendia nada de carro, né? Sim. E aí ele já tinha sido quebrado, já tinha sido soldado antes. Depois, quando a gente foi, conseguiu um mecânico lá que ele viu que já estava quebrado, já tinha solda por dentro, estava mal soldado e tal. E daí, graças a Deus, assim, essa família de fazendeiro ajudou a gente. Eles levaram o carro, me levaram de volta pra aldeia, comi o melhor doce de leite da minha vida lá naquela fazenda, gente. Eu nunca esqueço. E a gente chegou na aldeia e tentando resolver. Só que assim, lá não aceitava cartão, né? Nessa cidadezinha que era próxima da aldeia, a gente só tava com uns 50 reais, né? E a gente, meu Deus, Todo será o dinheiro que a gente tinha, 50 no Era cartão e 50 50 reais, na mão, né? pensou assim, e agora? Será que ele vai conseguir arrumar o carro por 50 reais? Sem noção nenhuma, né? Soldar tudo, né? Tudo vai dar com 50 reais, daí... Mas eu sei que assim... Orando, né? Orando. E eu fiquei na aldeia, daí o David falou assim... Amor, a gente vai ter que ficar... era pra gente ir embora naquele dia. Ele falou, a gente vai ter que ficar até no outro dia. Porque pro carro ficar pronto. Eu já fiquei, e agora? A gente não tem comida. Mas tudo bem, vamos lá. Deu certinho pra noite a comida. Então eu falei, no outro dia a gente sai e chega até meio-dia em casa. Porque daí meio-dia a gente chega e come. Então, tipo assim, não vai dar certinho, né? Eu sei que ele falou assim, ó, eu vou dar um jeito aqui, meio louco, e daí vai dar pra chegar até na cidade, o carro. Mas assim, você vai ter que ir a 20 por hora e não vai poder frear, não. Entendeu? Então não freie. Porque ele desregulou todo o carro embaixo. O Uno puxa a dianteira, né? Tu freia a dianteira também, né? Aham. Então, sempre que freava, a roda deslocava pra trás, ficava pegando na lata. E a roda começou a comer ali na lata, então não podia frear. A gente saiu assim... O percurso que durava mais ou menos 3 horas e meia, nós levamos mais de 10 horas pra fazer. Então, Nossa. a gente achou que ia conseguir chegar pro almoço A gente chegou pra janta. pra janta. Só que assim, no meio do caminho que a gente fez, o David pegou um furúnculo embaixo do braço pra ajudar. Furúnculo. Então ele não conseguia dirigir com o braço fechado, ele teve que dirigir essas 10 horas pensa na assim, dor. com o braço aberto. E eu do lado, eu tava morrendo de fome, ele tava morrendo de fome, porque não tinha mais comida, a gente só tinha levado pra noite anterior. O açaí já tinha zerado E já. aí era tipo Não assim, tinha. era umas 4 horas da tarde, quando a gente passou na frente de uma fazendinha, e nessa fazendinha, a mulher, ela colocou uma estufa pra vender salgados, tipo coxinha, essas coisas, e a gente tinha, tipo, sei lá, uns 10 reais que tinha sobrado, assim, né? Mais ou menos. Foi, uns 10 reais, eu falei, Dei, é a nossa chance, vamos passar nessa fazenda e vamos comprar o que der, né, de coisa. A gente Comprar uma comprou. água gelada ali, Só né, que pra assim, tomar. gente, Pará é 40 graus. Aquela estufa lá fervendo desde 7 horas da manhã, porque elas faziam os salgados 7 horas da manhã. Não precisa nem ligar E- isso. A gente comprou aqueles salgados. E eu dei Uma a primeira coxinha e uma um- coxinha e Um roladinho de salsicha, né?
Um queijo dentro. Um queijo, gente. Primeira mordida que eu dei, eu falei, amor, isso aqui tá azedo. Tá estragado. Ah, tira o queijo e come o resto. E foi o que a gente fez. Porque a gente tava com muita fome. E assim, não tinha o que fazer. A gente tinha que ir até a cidade, né? E a gente comeu aquele negócio e falei, depois vai só uma dor de barriga, a gente chega em casa, toma um remédio pra dor de barriga e é isso. A gente comeu e a gente chegou na cidade, tipo, quase 10 horas depois. E a gente, assim, agora vamos passar no mercado, vamos comprar uma coca. Mas Bem gelada. não é propaganda, mas bem gelada e é isso. Então, acho que essa foi uma das experiências mais difíceis, assim, nossa Foi primeira ida pra traumatizante. aldeia, sabe? Depois a Mas gente... também o cara que soldou nosso carro, ele era crente, né? A gente falou que tava lá pra missão e tal. Que legal. Ele não cobrou nada. Ele... Providência de Deus, então. Nossa, foi mesmo. Foi. Muita Eu providência acho de que Deus. missão é isso, né? Providência de Deus. É, a gente vê Deus todo dia, cara. Deus em tudo ali, né? Porque desde aquele fazendeiro que ajudou a gente Ele emprestou a o carro chegar- dele pra gente. Ele nem conhecia a gente, ele emprestou o Nossa. carro. chegar até a aldeia, depois chegar Sim. até o borracheiro, tudo foi Deus, assim, sabe? E a gente conseguiu chegar até a cidade, né? Porque a 20 por hora, assim, sem frear, naquelas estradas, então foi realmente uma bênção de Deus. A gente vê os detalhes que Deus cuida da gente, que até um docinho de leite, pra pelo menos ter uma lembrança boa de tudo isso. Mas eu O melhor doce de falo, leite da eu vida. poderia contar agora a melhor história, mas eu acho que essa é a pior e a melhor história, entendeu? Aí, perfeito. Porque aconteceu tudo de ruim, mas aconteceu, assim, a providência de Deus em todas as coisas. E então esse tempo lá foi uma formação, então a Foi primeira uma escola. foi uma escola, Na né? escola. Porque provavelmente foi 2 anos que vocês ficaram lá, né? Uhum. 2 anos e meio. 2 anos e um pouquinho. Esse tempo aí foi... Vocês voltaram outras pessoas de lá, acredito. Sim, bem Tá, mais maduros. E quando vocês voltaram, assim, pra família, pra casa, o que tinha no coração de vocês, assim? Qual era o desejo de vocês? Em que período tu disse? Depois que saíram lá Pará. Da aldeia do Pará. depois que voltaram. Que viemos pra Santa Catarina? Isso. O nosso objetivo, quando a gente veio, o nosso pastor já estava orando há um tempo para enviar missionários para fora, né? E aí ele ligou pra gente um dia e falou: "E como é que tá o coração de vocês para ir para África?" Um belo dia a gente tava almoçando e ele ligou perguntando sobre isso, questionando isso. Então a gente falou: "Quer que a gente vá amanhã para lá?" Aí ele falamos brincando, né? Mas essa nossa resposta foi a confirmação pro que ele tava projetando já para a igreja, né? Tem missionários fora e tal. E ele assim, não, vamos nos preparar então, até final do ano vocês voltam. Isso era meio do ano, mais ou menos. Até final do ano vocês voltam, prepara tudo aí, a gente vai ver se consegue mandar alguém para ficar no lugar de vocês. E aí vocês voltam e a gente vai enviar vocês para fora. Então a gente veio para cá, voltou para Santa Catarina, pro Rio Grande do Sul aqui, nossa região, para nos preparar para ir para África. Então, na verdade, vocês fora. já voltaram com a ideia de uma nova missão. Já voltamos com a ideia de ir para fora, né? Mas aí no meio do caminho ali, Deus mudou os planos, nós fomos para fora, mas não para África, né? Sim. Agora conta um pouquinho pra gente então, porque a gente brincou antes, né, que a África é o destino que todo mundo fala, mas eu lembro, faz uns 2 ou 3 cultos atrás, o Gilber, quando ele estava pregando, ele falava assim, por quê? Né? Nós conhecemos hoje vocês como os missionários da igreja, que são missionários da Turquia, né? E o Gilber falou, por que Turquia? Por que o local e tudo mais? Que alguém pergunta, por que não ficam aqui mais próximos e tal? E o pastor usou uma colocação que se Deus está mostrando, é porque tem uma necessidade de ir até lá. Então, assim, se Deus está te mostrando que a missão é aqui, faz a missão aqui. Mas se Deus mostrou a missão em determinado lugar, é porque Deus precisava de vocês em determinado lugar. Então, não deu certo a saída para a África. Foi nesse momento já que surgiu a ideia Turquia? Como é que foi que surgiu essa parte? Ou teve algum outro período antes? Conta um pouquinho para nós dessa próxima etapa da vida de vocês. Nós tínhamos projetado, como eu falei, ir para a África e procuramos os contatos que nós tínhamos na época ali, né? Não eram muitos, mas tínhamos alguns contatos que já trabalhavam na África e tal. Mas acabou não dando certo, acabou não fluindo ali. E hoje a gente entende que foi pela vontade de Deus que não deu certo, que se tivesse dado certo a gente talvez teria ido para lá, né? Mas não era lá que Deus nos queria. Mas mesmo assim a gente sempre insistindo e tal, buscando África, até que teve um culto aqui, que Deus usou um pastor para falar com a gente. Ele falou, vocês, não é a África que Deus tem para vocês. Um dia vocês vão passar por lá, vocês vão ir para aquele lugar, mas não é agora. Deus tem outro local preparado para vocês. E ele não sabia que não estava dando certo a África. Quando o pastor Gilber falou no culto, né, que os missionários estão se preparando para ir para a África e tal,
Ele só comentou isso, que a gente tava ali no preparo de ir pra África. A gente tava vendendo brigadeiro, A né? gente tava vendendo brigadeiro na porta da igreja, lá no Salinas, lá. Pra ir pra África. E aí, o pastor foi muito usado por Deus ali pra falar algumas coisas em particular comigo, com a Júlia e tal. E ele falou, ó, guarda isso pra vocês. Não é a África que Deus tem pra vocês. Aí assim, tá, não falou aonde, né? Falou que não Sim. era África, mas não falou onde. No outro dia, Deus falou comigo numa visão. Deus me mostrou um local, assim, numa visão. Mas acabou também não dizendo onde era. E eu fui orar. Depois fui pesquisar no Google, né? A imagem, assim, que Deus mostrou uma imagem bem específica. E essa imagem era na região da Grécia. Naquela região ali próxima. E quando Deus deu a visão, Deus falou, ó, você vai pra essa região aqui, vocês vão pra cá, pra essa região. E aí, nós conhecemos um pastor que ele tinha experiência ele já tinha viajado por vários lugares. Era com a Cruz Vermelha, não sei. Ele fazia viagens assim que não era diretamente com a missão, mas ele fazia missão nos lugares que ele ia. Então ele já tinha viajado em vários países e tinha contato em vários lugares. Nós conhecemos esse cara por acaso e nos tornamos amigos dele. E aí um dia o pastor Juber, né, que também eu conhecia, ele esteve pregando na nossa igreja lá, quando a gente tinha igreja na Santa Rosa, no passado. A gente foi pregar na igreja dele já também, o pastor Juber já tinha ido ministrar lá. E aí o pastor mandou mensagem para ele, olha, a gente tá com um casal de missionários aqui na igreja, a gente quer enviar eles pro campo. A gente gostaria de enviá-los para a África, trabalhar com crianças, orfanato, algo do tipo. Você tem contato? E aí ele falou assim, o pastor Gilber mostrou para mim o áudio, né, dele. Ele disse assim, olha, eu tenho contato na África, em vários países da África, do continente africano, mas tem um local que, se vocês querem enviar alguém que realmente tem necessidade, tem pouca demanda de missionários para esse local, é na Turquia. E a equipe que trabalha na Turquia, eles trabalham também no campo de refugiados na Grécia. E Deus tinha me dado uma visão sobre Grécia, né? Então, quando ele falou a palavra Grécia, a gente, assim, ficou... É por aqui. Cara, a gente ficou assim, tipo... Porque a gente nunca pensou em Grécia. A gente nunca pensou em Europa. Porque missionário não... Falar missionário pra Europa. Sim. Europa tem dinheiro. O cara pensa em missão, o cara pensa em pobreza, né? Em miséria, a gente passando fome, morrendo de fome. Só que a gente também não pensa que há uma outra necessidade, né? A África, a necessidade é dinheiro. Mas pega, por exemplo, um país como Guiné-Bissau. Guiné-Bissau já tem 50% mais, eu não sei hoje quanto está a porcentagem, mas já é quase mais evangelizado que o Brasil. É quase mais... A porcentagem de cristão é muito grande. Você pega a Turquia, 0,01% de cristãos. Você pega hoje a Europa, outros países da Europa, ali como, por exemplo, a própria França, Inglaterra. Cara, eu tava conversando com uma menina da Inglaterra que tava Ela é filha de um pastor. Ele é pastor há mais de 40 anos na Inglaterra, em Londres. A igreja dele tem 10 membros. Nossa. A igreja que ele pastoreia. Quando vai muita gente no culto, é 20 pessoas. Então, assim, é uma outra necessidade, é um outro tipo de realidade, que há também uma necessidade não financeira, mas há uma necessidade, né? Então, não é uma fome física. Não é uma fome física. espiritual. E talvez seja mais difícil, né? Porque muito mais. Os países mais envolvidos, as pessoas têm casa, têm renda, têm todo o entretenimento, tudo que precisa para viver bem, entre parênteses, mas... Falta Jesus. Falta Jesus, né? E daí não sentem, né? Não vê qual é essa necessidade de, né? Se eu tenho tudo, por que eu vou precisar de Jesus, né? E a gente nunca pensou em ir para um país assim. Então foi Deus mesmo que nos direcionou para lá. Nós entramos em contato. Ele tinha contato de uma moça lá, a Patrícia, até veio aqui na igreja um tempo, Sim. a Paty. E ela nos direcionou lá pro líder da equipe e tal. E aí ele falou que era uma equipe de Jocum, que para participar da equipe precisava fazer um treinamento, né? Para poder entrar na Jocum, tem que passar por uma escola, que é uma escola obrigatória. Todo mundo que quer fazer parte de Jocum precisa passar por essa ETED, que chama, né? Escola de Treinamento e Discipulado. E aí nós começamos a nos mobilizar para fazer essa escola. E acabamos fazendo lá na Turquia mesmo, em Istambul. Porque eles abriram um curso lá, uma turma lá, e nós fomos para lá fazer a ETED. Falar em Jocum, então vamos entrar nesse assunto, né? Essa foi a preparação de vocês para a Turquia, né? Uhum. E é importante, né? Como a gente já falou antes, o missionário ele já precisa se preparar, né? Ele, se ele puder, né? Principalmente nessa missão que é em outros países, outra cultura, é muito importante que ele já vá preparado, tenha uma noção, né? Qual foi a experiência, assim, de vocês nesse treinamento, nessa preparação, que talvez tinha coisas que vocês já
pô, isso aqui a gente já sabe, isso aqui a gente já viveu, mas também teve coisas que tenham edificado vocês, né? E como é também essa organização no mundo, né? Como é que funciona essas bases, como é que funciona, né, os missionários e como vocês viveram isso, assim. Eu acho que essa escola, a ETED, ela vai no particular de cada um, sabe? E são coisas, por exemplo, foca muito em missão. Na nossa ETED foram missionários, assim, de vários locais lá pra estar Funcionários com 40 anos de ministrando. experiência no Pra estar campo, que ministrando pra pioneiraram o trabalho no gente. Afeganistão, pioneiraram o trabalho no Tajiquistão, assim, muito legal. Trazendo experiências incríveis, né? Coisas assim que a gente realmente não sabia. Teve aula sobre a missão transcultural, sobre igreja nas casas, porque lá não tem essa igreja aberta, assim, né? Então, isso era algo assim que realmente a gente precisava, já que a gente vive aqui no Brasil, viveu aqui no Brasil a vida toda, e aqui é algo totalmente diferente, né? Mas tinha coisas também para tratar o nosso interior, sabe? Tratar a gente antes da gente e tratar as pessoas. Então, ser cuidado antes da gente cuidar das pessoas. Eu acho isso muito bacana, acho isso muito importante, assim. Porque a maioria dos missionários hoje no mundo, eles só cuidam, mas eles não são cuidados. E aconteceu assim na nossa experiência de campo, muitas vezes. A maioria das pessoas que a gente conhece, missionários que a gente conhece, que são então, assim, machucados, sabe? Porque só cuidam, só cuidam, só cuidam, mas não tiram tempo para ser cuidado. E esse curso já inicia ali, cuidando do nosso interior, sabe? Dá uma mexidinha, assim, nos machucados, tira ali a Cutuca as sujeirinha, feridas. cutuca ali, pra poder sarar, pra poder curar e a gente conseguir ajudar as outras pessoas, né? A ETED, ela é um curso de 5 meses. 3 meses de teórico e 2 meses de prático. No meio do teórico já tem algumas aulas práticas, né? Mas para nós foi interessante fazer lá, porque a gente já começou, por exemplo, tem uma grade curricular que você precisa cumprir ali, né? De horário também. Então nós tínhamos aula de manhã, à tarde às vezes tinha algumas oficinas, tipo de artes, para você evangelizar com dança, com teatro. Aí tu aprende sobre algumas coisas de circo, né? Tem uns rapazes lá da nossa equipe. O nosso líder da equipe lá, ele trabalhava com circo também, palhaço e tal. Então, aprende malabarismo, coisas assim. Legal. Fazer apresentação com dança. Tem uma moça da nossa equipe que é professora de balé. Então, ela ensinava algumas danças pra gente. Aí, preparar a coreografia para dançar com as crianças e tal. E à noite, 2 vezes por semana, nós já começamos a ter aula de turco. Com os obreiros mais velhos da equipe lá, né? Então foi muito legal, que a gente já tinha uma basezinha assim de turco quando terminou a escola, né? Até para falar com as crianças no projeto. E lá na nossa equipe trabalha com o foco lá, né? O trabalho principal, vamos dizer, é escola de inglês para as crianças. Então, nós íamos para a escola nos sábados, né? Era repartida a turma, porque foram 14 alunos na nossa equipe, na nossa turma. Então, 7 alunos iam num sábado e 7 alunos iam no outro sábado. E a gente já tinha meio teórico e prático ali. E depois, por 2 meses, nosso curso, a nossa parte prática do curso foi no interior da Turquia, na cidade de Izmir, num bairrozinho chamado Torbalan, que é onde tinha uns campos de refugiado, o bairro sírio, onde nós íamos para trabalhar com essas pessoas. E a Jocum está pelo mundo todo. A maioria dos países tem bases da Jocum. No Brasil tem várias bases da Jocum. Aqui em Florianópolis tem, Eldorado aqui na Grande Porto Alegre tem também. Inclusive tem um rapaz que estava na nossa equipe lá, que o pai dele é líder aqui da base, ele está aqui em Eldorado ajudando. Legal. Tem... Cara, qualquer país do mundo que tu possa pensar, eu acho que hoje só não está tendo na Coreia do Norte, Afeganistão, alguns poucos países que não tem mais base da Jocum, mas já teve, Afeganistão já teve base da Jocum, e hoje eu acho que deve ter algum ou outro missionário por lá, morando, mas não com base, com equipe formada, assim. Deve ter alguns que visitam e tal, porque tem, no Tajiquistão, onde é a base ali do Oriente Médio, tem pessoas que estão em preparação para montar novas equipes, e uma delas tem foco de ir pro Irã, Afeganistão ali, que acaba sendo do mundo persa, falam um idioma bem próximo ali, então eles já estão preparando para ir para lá. Mas não quer dizer que não tenham afegãos sendo alcançados, né? Amém. Na Turquia mesmo tem bairros de afegãos e a igreja está super ativa lá nesse local.
Então, quando a gente fala de Turquia, né, isso chama muito a atenção da gente, porque a gente está falando de um país onde a religião, né, predominante é o Islã e, né, já foi comentado aqui, menos de 1% da população cristã. E é um país bem, eu digo, bem distante culturalmente aqui da gente, né? Como é que foi a recepção dos turcos com vocês lá, embora que vocês já foram recebidos em uma base missionária, mas como é que foi a recepção das pessoas, da sociedade, né? Como é que foi enfrentar uma cultura tão diferente, o alimento, a comida do dia a dia tão diferente do arroz com feijão que a gente é acostumado aqui, né? Conta um pouquinho dessa experiência de chegar num local tão diferente do que a gente vive para fazer essa missão que vocês foram fazer lá. Então, é realmente muito diferente em todos os quesitos. A cultura em si não é uma cultura assim muito de rir igual a nossa. Não é uma cultura assim... Muito espontânea, né? Espontânea. Então, a gente já tem esse baque assim a partir do momento que a gente chega lá, né? Mas assim, se você vai como um turista, é bem diferente do que quando você vai pra morar. Porque quando você vai como um turista, eles querem te vender, eles querem mostrar um país que você tá deixando dinheiro ali, vamos dizer, né? Agora, se você tá indo pra morar, eles já têm, assim, um preconceito, vamos dizer, com quem tá morando. Então, a gente acabou sofrendo em alguns quesitos, assim, né? Por ser... É cultural, né? Não tem, assim, muito o que falar, porque isso realmente é cultural. Todos eles são dessa maneira. Questão de comida, assim, eu gosto da comida turca. Eles comem muito, tipo assim, não tem porco, né? Infelizmente. Mas eles comem muito carne de cordeiro. Então, eu gosto bastante, assim, Mas eu sofri um pouco na gestação. Porque daí eu engravidei lá, passei um período da gestação lá, então eu fiquei com muita saudade aqui da comida brasileira, né? E também a gente não tá, quando a gente tá na Turquia, a gente não tá imerso somente na cultura turca. A gente tá trabalhando lá com árabes também, a gente tá trabalhando com curdos. Então, todas essas coisas são diferentes. A gente não tá diante de uma cultura só, a gente tá diante de várias culturas. Então, a gente fazia visita, por exemplo, na casa dos árabes. E lá eles já tem a cultura já na chegada, na porta, assim. Ninguém entra de sapato. Não, de maneira nenhuma. Você chega, já tira. Quando você vai sentar lá com os árabes, não tem sofá. É no chão, no tapete. E você não pode mostrar a sola do pé. Então, você tem que ter um jeito de sentar já diferente. Essa eu não sabia, da sola do pé eu não sabia. Não pode. Falta de respeito. É falta de respeito. Isso aprende também no curso preparatório ou tem que aprender na prática? É na prática. Não, mas tem os irmãos que já fazem visita há mais tempo que nos orientam algumas coisas antes, né? Uhum. E tem algumas casas de sírios que as mulheres vão para uma sala separada. Não sentam juntos. Quando os sírios, assim, porque a gente tem um rapaz na nossa equipe que ele é libanês, né? Pai libanês, a mãe é da Síria. Então ele fala árabe fluente, fala árabe e português. Então ele já tem relacionamento com algumas famílias de sírios lá, né? Então essas famílias que ele tem relacionamento, normalmente as mulheres ficavam na mesma sala que a gente, mas quando são famílias novas, daí as mulheres vão para um lado e os homens vão para o outro, assim, vão para um quarto e cada um no seu canto separado. Aí quando a gente vai tomar chá, eles tomam muito chá. Quando eles vão servir o chai pra gente, a mulher leva até a porta, deixa no chão, aí um homem ou uma criança, ali um mais jovenzinho levanta, vai, pega o chá, bota ali e vai servindo a gente. As mulheres nem entram. Agora conta pra gente, a gente vê isso só pelo YouTube, né? É verdade que realmente o chá vem bem quente pra dar o tempo da conversa? Tem muito quente. Quando já diminui, a gente tá só um pouquinho, já enchem de novo. Enche de novo. O certo é, se você não quer tomar mais chá, você deixa um pouco no copo. No copinho de chá, né? Você deixa um pouquinho ali, mas não é educado você não tomar. Então, quando você toma tudo, eles já enchem, que é sinal que você quer tomar mais. Então, você tomou até o final, eles vão encher. E, às vezes isso também, quando você deixa um pouquinho, eles vão lá e enchem. Daí, quando já tem mais um pouquinho de intimidade, a gente fala, a gente não quer mais, né? Obrigado e tal. Sim. A Júlia não gosta de chá, né? Então, quando eles não estavam olhando...
que ela tava sentada do meu lado, que eles não estavam dentro, ela trocava comigo. Ela ia trocando comigo. Eu que lute pra tomar chá, né? Chá preto, né? Era o dobro de chá que Nossa. tomava. Aham. Não, mas Depois eu- ficava acordado o resto amanhã, do dia. os olhos assim, vidrados, né? Essa questão da cultura, eu sempre digo que ela é uma coisa que dificulta a gente até mesmo na relação com outra pessoa, né? Mas conta pra gente um pouquinho, porque aqui é muito fácil a gente chegar numa praça, fazer um culto e falar, porque a gente fala a mesma língua, tem a mesma cultura, tem os mesmos... o linguajar é muito semelhante um do outro aqui, e às vezes não é nem só a língua, né? É a cultura, o jeito de falar, todo o tratamento que tem um com o outro, tudo tem essa dificuldade. Então, só o fato de comunicação já é uma barreira gigante. Uma comunicação para a gente falar de Jesus já se torna ainda mais difícil, né? Conta para nós um pouquinho como é que vocês viveram ou vivem, né? Embora vocês estão aqui agora, mas vieram há poucos dias da missão que estavam lá e muito provavelmente, se for da vontade de Deus, vocês vão voltar para lá novamente ou vão revisitar, né? Não sabemos quais são os próximos passos que Deus vai colocar na vida de vocês, mas como é que é o dia a dia lá? Como é que vocês falam de Jesus? Quais são os atos de vocês no dia a dia para realmente anunciar Cristo naquele lugar? A gente tem várias estratégias, né? A gente tem estratégias pros M's, a gente fala M na Turquia, porque a gente não pode falar a palavra missionário, então às vezes Acostumado aí, né? a gente tem várias estratégias para quem tá a longo prazo na Turquia, no caso, para quem está morando lá, que no caso a gente faz relacionamento. São duas realidades, né? Quem vai a curto prazo e quem vai 2, 3 meses. Você é um turista, você faz Sim. o que você quiser como turista, né? Não infringindo a lei, né? Mas a única coisa que não pode mesmo, é pregar para menor de idade. Menor de 18 anos, você não pode falar de Jesus, ou do Buda, ou de qualquer outra religião que não seja o Islã, né? E mesmo sobre o Islã, ainda assim, não fala. Então, Entendi. isso é crime. Então, fora disso, você pode fazer o que você quiser como turista. Então, são duas realidades diferentes, porque quem quer viver a longo prazo precisa ter alguns cuidados a mais do que um turista, né? Então, as equipes que iam nos visitar, a gente sempre falava, vocês são turistas. Vocês vivem como turista. Não associa nada a gente que está aqui a longo prazo. Se perguntar, tô na casa de amigos, nem sei direito onde é e tal. Mas quem vive a longo prazo, daí a gente tem que ter alguns cuidados, né? E a gente que vive a longo prazo, a gente tem a estratégia de criar relacionamento. Então, a gente usava através de obras sociais, que a gente fazia lá, um projeto, uma escolinha que dava aula de inglês, de balé, costura, artesanato. Então, a gente usava dessa estratégia para alcançar as famílias, criar um relacionamento, a gente ia até a casa e, assim, falava do evangelho para os pais. Porque a partir do que os pais conheçam ali, eles que passam para as crianças, porque a gente não vai infringir a lei, né? Agora, se a pessoa ela vai a curto prazo, já é outra estratégia. Ela não tem tempo para criar um relacionamento. Então, a gente tem aí evangelismo criativo, a gente tem também esquecimento de livros, que no caso que a gente diz, que é o esquecimento da Bíblia, caminhadas de oração. Então, são várias estratégias evangelismo diferentes. intencional mesmo. Intencional. Então, são várias estratégias diferentes, né? Que a gente usa estando no campo para falar de Jesus, né? Que a gente... Aqui é muito mais fácil porque a gente chega já é mais intencional e é o nosso idioma, né? Lá Sim. não. É outro idioma, então Tudo já pro Google Tradutor, né? Google Tradutor. Pra quem não sabe falar idioma. Às vezes, a galera mais jovem tem alguns que falam espanhol também, que é um pouco mais próximo do nosso idioma aqui. Eu tinha um amigo turco que falava espanhol, então a gente comunicava bem. O inglês acaba sendo uma ótima ferramenta, assim. Tem uma boa parte lá dos jovens falam inglês. E partes mais turísticas, aí é tudo. Velho, novo, qualquer idade a galera fala tudo inglês, assim, espanhol. Nas partes turísticas, mercados, pra comércio, né? Cara, tem pessoas lá que chegam a falar 8, 9 idiomas. A gente tem um rapaz que trabalha no Bazar Egípcio, que ele é meu amigo desde que eu cheguei lá, né? A gente criou um relacionamento, assim, de amizade. E aí eu perguntei pra ele, cara, quantos idiomas que tu fala? Ele, eu falo em 5, 6, mas tem gente aqui que fala 8, 9, 10.
A gente tá lá conversando com ele, daqui a pouco passa um carinha lá com o olhinho puxado, ele já solta um japonês, um chinês ali, um coreano, italiano, francês, inglês, espanhol, árabe, cara, e ali vai. E falando nessa questão das amizades, dos relacionamentos, assim, vocês conseguiram construir uma congregação lá, né? E não era bem onde vocês moravam, né? Vocês iam até uma outra cidade, né? Como é que foi esse processo? Vocês tinham uma... Porque vocês se mudaram, né? Vocês chegaram num lugar e depois vocês se mudaram. Ah, sim. E daí, agora eu não vou saber o nome da cidade, né? Não quer que eu pronuncie aqui, né? E daí eu acho que foi ali onde também deu uma expandida na rede de vocês e na congregação de vocês, né? Não é bem uma congregação, assim, vamos dizer. É uma congregação, mas não Uma foi... comunidade. Uma comunidade, mas não foi a gente que fundou, né? Sim. A gente trabalhava junto com alguns turcos que já convertido... Quando a gente esteve aqui, a gente... Na outra vez, a gente contou a história dessa missionária, né? Sim, nossa, essa história é... Vocês querem contar a história? Ou é longa? Não é longa, não. Mas se Coisa for de longa, a conta, gente não, tem vai. tempo. Coisa de É muito- 2, 3 horinhas. Até agora saiu no Guia-me. Sabe Aham, o portal. O Aham. portal Guia-me. Se tu Saiu, pesquisar, acho que foi essa semana, o rapaz da nossa equipe lá, o nosso líder, escreveu pro Guia-me contando a história dela. Lá tá bem detalhadinho, certinho. Que legal. Eles publicaram. Eu também já escrevi pro Guia-me uma vez lá, mas não pude aparecer nomes, né? O dela apareceu porque ela já faleceu, né? Sim. Então mostrou o nome real dela ali. Mas se ela tivesse viva, eu não poderia ter mostrado o nome dela, né? Por questão de segurança no país. Apesar de que ela é turca, então... Mas enfim, ela é uma senhora, era, né? Faleceu faz 2, 3 anos, eu acho. Não, faz 2 anos. Vocês chegaram a conhecer ela? Sim, conhecemos. Sim. A nosso prático, quando nós fomos pro prático da ETED, nós íamos na igreja dela. E ela era comerciante, então ela falava muito bem inglês. Ela já visitou o Brasil uma vez, ela já esteve no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem uma foto assim de braços abertos na frente do Cristo Redentor lá e tal. Ela era fã de Brasil, cara, falava em Brasil pra ela era muito fã. E ela, muitos anos atrás, ela teve depressão. Antes da depressão, né? Ela conheceu um cara que era coreano. E ele deu uma Bíblia pra ela de presente. E ele falou pra ela, ó, essa Bíblia, esse livro aqui, a Bíblia é o Novo Testamento em turco, né? Que é Injil que chama. Ele deu pra ela o Injil e falou, ó, esse livro aqui, você vai encontrar aqui a receita, o segredo da felicidade. Então, ela ganhou aquele livro e guardou. Enfim, não, mais um livro, né? E deixou guardado, ficou muito tempo guardado esse livro. Depois de um tempo ela teve um problema com depressão. Depressão profunda mesmo. Tava pensando em suicídio e tal. E ela lembrou desse livro que ela tinha guardado na estante da casa dela. E lembrou que esse cara tinha falado que era a receita da felicidade. Ela não se sentia mais feliz. E ela foi ler o livro. Só que ela queria saber o final para ver se o livro era interessante, então ela já foi lá pro final da Bíblia. Aí ela abriu o livro de Apocalipse, né? E começou a ler para ver o que estava escrito, e lá vai candelabro, lá vem estrela e coisa arada, e foi lendo, e ela chegou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. E aí ela fala ali em cear, né? Em jantar, né? Na tradução ali ficou mais jantarei, né? Ali, vou jantar e tal. E ela foi literal e preparou uma janta. Preparou uma janta em casa e já tinha entendido que falava sobre Jesus ali e tal, mais ou menos, mas não conhecia muito bem. E preparou uma janta para esperar alguém para ir na casa dela jantar com ela. Ela falou, você tá dizendo que vai vir, vai vir. Só que não apareceu ninguém. E ela jantou ali, comeu e foi dormir. No meio da madrugada, no meio da noite, ela foi acordada por uma luz muito forte no quarto dela. E no meio dessa luz saiu uma voz que falou com ela, eu sou Jesus. E eu sou a felicidade para você e tal. E começou a falar com ela. Nossa, e naquele momento ela foi curada da depressão. Foi curada mesmo. Foi como se arrancassem de dentro dela toda aquela tristeza. E ali ela conheceu a Cristo. Naquela madrugada, naquela noite, no quarto dela, ela teve uma experiência com Jesus. E aí ela começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia, começou a entender, a ver algumas coisas ali. E descobriu sobre batismo. Que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, eu quero ser salva, né? E quero ser batizado. Só que não... Aí leu que Jesus foi batizado por João Batista e tal. Foi lendo ali as histórias da Bíblia. E ela começou a procurar alguém pra batizar ela. Só que ela não conhecia nenhum cristão, né? Ela tentou procurar aquela pessoa que tinha dado a Bíblia, mas não achou mais. Até que chegou na casa de um cara que era cristão e falou, você é cristão?
e tal. E ele ficou com medo, não sabia, uma pessoa turca do nada. Sim. Perguntando se era cristão e tal, que ele falou, olha, assim, ficou meio assim, não recebeu bem ela foi pra casa, encheu a banheira d'água e ela mesma se batizou. Me batiza no meu Pai, no Filho e no Espírito Santo. E ela mesma foi batizada. Depois ela, claro, começou a conhecer a Cristo, começou a evangelizar, fez a ETED também, foi pra Jocum, se formou na Jocum. Sempre recebia equipes de Jocum na casa dela. Ela foi a pessoa pela qual a nossa equipe lá na Turquia chegou na Turquia. Foi o primeiro contato que o Lucas, né, que era o nosso líder, ainda é líder da equipe lá, né, ele tá já há 6, 7 anos lá na Turquia, em Istambul, mas foi através dela que ele chegou lá. E ela foi uma pessoa que foi usada por Deus na vida deles para dizer, ó, através de vocês muitas pessoas vão vir para cá, vocês vão ser portas e janelas para essa nação. Né? E através da vida dela que nós chegamos lá, querendo ou não, foi por ela que o Lucas chegou lá e depois nós fomos para lá através do Lucas, mas tudo começou através dela e muitas pessoas. Cara, a gente recebe... Às vezes tem meses que a gente tem que negar, porque não tem onde hospedar essas pessoas. De pessoas de equipes que querem ir para lá. Já recebemos 14 pessoas de uma só vez. Aí depois que teve o problema lá com o terremoto, foi outra cidade que começou a receber equipes também. Então quando não dava de receber lá em Istambul, ia para a cidade do terremoto, ia lá para o interior, né, para Éfeso, né? Éfeso, que era a cidade que a gente morou, onde tinha essa congregação. E hoje quem cuida dessa congregação é um turco, que foi alcançado por essa mulher. Ele Discípulo, tem né? um discípulo dela. Ele tem 2 faculdades, mas ele largou tudo para servir a Jesus. Que legal, testemunhos que a gente consegue, né, vocês viveram na prática, a gente hoje consegue sentir um pouquinho do que vocês sentiram naquele lugar, né? E já que tu tocou no assunto, vamos entrar um pouquinho e falar sobre como que foi, né, esse momento desse terremoto que aconteceu lá. Embora que conversamos aqui que vocês pregavam de várias formas, usavam várias estratégias para levar a palavra. Uma delas, com certeza, era essa ajuda humanitária, né? Que vocês levavam tanto em forma de alimento, né? Nós vimos vários testemunhos aqui, vídeos que chegavam até nós aqui na igreja, que vocês faziam alimento para entregar para as pessoas, tudo mais. E se deslocaram da cidade onde vocês estavam com recursos para ir lá e ajudar nesse momento lá. Aqui, a gente conseguia ter o conhecimento da aflição, mas vocês viram as pessoas. Como é que foi este momento? O que isso trouxe para vocês, né? Qual o crescimento que isso trouxe, ensinamentos? Fala um pouquinho para nós sobre essa experiência do terremoto na Turquia.